É importante que vocês tenham essa noção sobre o assunto de potencial de ação, pessoal, porque é justamente isso que vai fazer com que a célula exerça a sua função, tá? O fármaco, quando interage com o seu alvo farmacológico, ele é capaz de alterar o potencial de membrana da célula. E essa alteração no potencial de membrana vai gerar sinais que são capazes de fazer com que a célula emita um potencial de ação ou não. Emitindo um potencial de ação, ela vai exercer a sua função, ou seja, o músculo, tá? Vai contrair, uma glândula vai secretar. Agora, se o fármaco interage com seu alvo farmacológico, receptor, e ao invés de gerar um potencial de ação na célula, ele gera uma hiperpolarização, ou seja, a célula fica incapaz de gerar potencial de ação. E assim ela fica inibida. Ela não exerce seu efeito. No caso de um músculo, ele vai fazer o quê? Relaxar. Tá? Então, ó, vou pegar aqui uma imagem dessa para vocês. Primeiramente, vocês precisam entender o seguinte: a concentração dos íons dentro da célula, certo? Onde é que cada tipo de íon está mais concentrado, certo? Ele está mais concentrado na parte extracelular ou ele está mais concentrado na região intracelular? Então, aqui a gente tem essa imagem, tá? De uma célula. Tá? E essa imagem, ela traz a seguinte informação para a gente: que os íons sódio, cálcio e cloreto, eles estão mais concentrados na região o quê? Extracelular. Enquanto que os íons potássio, ele está mais concentrado dentro da célula, certo? Dentro da célula, eu tenho ainda muitas proteínas carregadas negativamente. E o fato de existir muitos íons positivos fora e muitos íons negativos representados por essas proteínas dentro, a gente diz que o interior da membrana é negativo e o exterior da membrana é positivo. E essa diferença de cargas entre a região intracelular e a região extracelular, a gente chama de DDP, ou seja, diferença de potencial. Essa diferença de potencial no repouso, ou seja, quando a célula está relaxada, tranquila, só esperando receber um sinal, um comando para exercer ou não uma função, a gente chama esse momento de potencial de repouso. E no potencial de repouso, a gente tem a célula em menos 70 milivolts. O que é que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o interior da célula está mais negativo em 70 milivolts em relação ao seu exterior. A diferença de cargas entre a região interior e exterior é de 70 milivolts, sendo negativa porque o interior é mais negativo que o exterior. Então, vocês têm que lembrar sempre do seguinte, que fora a membrana ela é mais positiva e dentro ela é mais negativa. Essa é a primeira coisa, tá? A segunda, vocês têm que lembrar que o sódio e o cálcio e o cloreto estão muito concentrados lá fora, enquanto que o potássio está concentrado onde? Dentro, tá bom? Vou mostrar outra imagem para vocês, ó, só para reforçar ainda mais essa questão da concentração dos íons, tá? Aqui a gente tem uma célula, tá? A sua membrana plasmática. Fora da célula, íons que estão concentrados, sódio, cloreto e o cálcio, que não está na imagem. E dentro da célula, quais são os íons que estão concentrados? O potássio e as proteínas carregadas negativamente, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é isso, tá? A concentração dos íons dentro e fora da membrana, tá? E aí, pessoal, essa distribuição iônica faz com que seja gerado o DDP, ou seja, a diferença de potencial da célula, que a gente chama de potencial de membrana. E que esse potencial de membrana no repouso, ele representa menos 70 milivolts. Então, vamos ver esta imagem aqui, ó. Esta imagem, ela representa um gráfico do potencial de ação, certo? Ou seja, inicialmente a célula está em repouso,
em menos 70 milivolts, tá? Permanecendo em repouso assim, até que se chegue um potencial graduado que seja capaz de alterar esse potencial de membrana, ou seja, que seja capaz de alterar esse DDP, tirar ele de menos 70, tá bom? E esse potencial graduado, ele pode ser um estímulo químico, como é o caso dos fármacos, ele pode ser um estímulo elétrico, ele pode ser um estímulo físico, como é o caso de uma pancada ou uma queimadura, certo? Por estimulação térmica, tá? Então, pessoal, chegou um estímulo com potencial graduado supralinear capaz de gerar uma despolarização da célula, eventos vão ocorrer que vão culminar com o potencial de ação. E aí, o que é essa despolarização? Essa despolarização, pessoal, nada mais é do que a inversão de cargas. Enquanto que no potencial de repouso eu tinha uma DDP de menos 70 milivolts, quando ele recebe o estímulo, essa DDP sai de menos 70 e vai para quanto? Mais 30. Então, vejam só. Se era menos 70 e despolarizou até mais 30, isso quer dizer que dentro estava negativo e agora, após a despolarização, ficou o que dentro? Positivo. Ficou mais 30. Ou seja, dentro está mais positivo do que fora, 30 milivolts. Então, bora pensar. Se dentro da membrana é negativo e quando recebeu um estímulo, deixou de ficar negativo e ficou positivo, ou seja, o DDP foi para mais 30 milivolts, isso quer dizer, então, pessoal, que o potencial graduado, esse estímulo que chegou à célula, fez com que cargas positivas do meio extracelular entrasse no meio intracelular, tá? Então, quem é responsável por causar essa despolarização é a abertura dos canais de sódio. Vamos ver, ó. O sódio está aqui. Se eu abro o canal de sódio, o que é que vai acontecer com esse sódio? Não está mais concentrado fora do que dentro? Então, por gradiente de concentração, este sódio vai começar a entrar no interior da membrana, deixando este interior, que era negativo, mais positivo. O nome do canal que abre chama-se canais de sódio dependentes de voltagem. Está aqui uma imagem desses canais de sódio. Tá? Olha só, aqui a gente tem o canal, certo? De sódio. E aí, quando recebe estímulo, ele que está fechado se abre. Tá? Dessa maneira, o sódio que está fora começa a entrar e deixar o interior o quê? Positivo. Beleza, pessoal? Então, vamos recapitular aqui o que foi que aconteceu. Tá? Ó, pegar a imagem novamente. A célula estava em potencial de repouso, ou seja, em menos 70 milivolts. E aí, ela começou com o interior negativo, né? Ou seja, menos 70 milivolts, interior negativo. Recebeu um potencial graduado, gerou o potencial de ação. O que é que vai acontecer? Abre os canais de sódio dependentes de voltagem. O sódio que estava fora começa a entrar na célula. O sódio, que é um íon positivo, começa a deixar o interior mais positivo. Dessa maneira, a célula sai de um potencial de membrana de menos 70 para mais 30 milivolts. E é essa despolarização que é capaz de gerar o potencial de ação, ou seja, capaz de fazer com que a célula exerça a sua função. Tá bom? Quando a célula estava em repouso, pessoal, existia dois canais funcionando, tá? Para deixar ela negativa. É a bomba de sódio de potássio e os canais de vazamento de potássio. Por que que esses dois canais são responsáveis por deixar o interior da célula negativo no repouso? Porque ele tira 3 sódios do meio intra para o meio extracelular, a bomba de sódio faz isso, certo? Colocando 2 potássios de fora para dentro. Percebam, se sai 3 sódios, cargas positivas, para fora, e entra 2 potássios, carga positiva, para dentro, eu estou tendo um déficit intracelular de uma carga negativa. Conforme essa bomba vai funcionando, ele vai deixando o interior cada vez mais o quê? Negativo, certo?
A bomba de sódio e de potássio é um dos responsáveis por deixar a célula em repouso. E o canal de vazamento de potássio também. Esse canal de vazamento ele fica aberto o tempo todo. E o potássio que está mais concentrado dentro da célula começa a sair constantemente. Por gradiente de concentração, ele começa a sair do meio intra para o meio extra. Então, percebam, a bomba de sódio e de potássio gera um diferencial de potencial de membrana negativo na célula, assim como os canais de vazamento também, porque ambos estão tirando cargas positivas de dentro, colocando para fora, deixando a membrana negativa, especificamente menos 70 milivolts. Esses dois canais são responsáveis por deixar o potencial de repouso em menos 70 milivolts. E qual é o canal, pessoal, que é responsável por deixar a célula despolarizada quando recebe um estímulo? É o canal de sódio dependente de voltagem. Porque quando se recebe o estímulo, ele abre esses canais e aí começa a entrar sódio do meio extracelular para o meio intracelular. Com a entrada dessas cargas positivas de fora para dentro, o interior começa a ficar positivo, alcançando os níveis de potencial de membrana positivo, como vocês podem verificar nessa imagem. Espero que tenha ficado compreendido para vocês, pessoal. Potencial de repouso, célula não está em atividade em menos 70 milivolts. A atuação aqui é da bomba de sódio de potássio e dos canais de vazamento de potássio. E aí a célula está negativa. Recebeu um estímulo aqui, ó, nesse ponto, abre canal de sódio dependendo de voltagem e abre canal de potássio dependendo de voltagem também. E aí, conforme entra o sódio, sai potássio também por esses canais de potássio dependente de voltagem. Só que, ó, quando chegou aqui nesse pico, pessoal, o pico da despolarização, a célula já exerceu seu efeito, tá? Já gerou o potencial de ação, mas agora ela não precisa ficar estimulada esse tempo todo. Ela vai chegar o momento que vai dizer assim, pronto, chega de entrada de íons sódios dentro da célula, agora eu quero repousar. Então, para que ela volte ao repouso, ela tem que fazer o quê? Repolarizar, ou seja, ela está despolarizada, dentro está positivo, certo? Fora está negativo. Não é assim que a célula fica polarizada. Então, para ela repolarizar, o interior tem que ficar negativo e o exterior tem que ficar positivo. Para que isso aconteça, o que é que vai primeiramente, os canais de sódio dependente de voltagem, nesse ponto aqui, vão ser fechados, tá? Ou seja, quando fecha os canais de sódio dependente de voltagem, para de entrar sódio para dentro da membrana. E os dependentes os de potássio dependente de voltagem, que também foram abertos aqui, eles se fecham, mas não imediatamente, eles continuam abertos. Então, o potássio continua saindo um pouco pelos canais dependentes de voltagem. O potássio fica saindo pelos canais de vazamento e também gera uma carga negativa interior pela bomba de sódio de potássio, ou seja, começa a gerar um potencial negativo dentro da membrana e ele começa a repolarizar. Só que não tem esses canais de potássio que foram fechados, iniciou seu fechamento aqui nesse pico, eles são lentos, então eles não se fecham imediatamente, tá? E aí eles vão se fechando ao pouco. Pelo fato de demorar para se fechar, certo? Acaba perdendo muita carga positiva ao interior da célula. E ele fica mais negativo do que ele deveria, ou seja, ao invés de ficar em menos 70 milivolts, que é o potencial de repouso, ele entra numa fase chamada de superpolarização, ou seja, hiperpolarização. Fica mais polarizado do que ele era, ou seja, ele vai além do potencial de repouso, fica hiperpolarizado. Chega a bater menos 80 milivolts. A ideia é de que, neste momento que ele está hiperpolarizado, a célula não consegue receber estímulos, não consegue receber potencial de ação, e dessa forma ela fica inativada por um bom tempo, tá? Até que ela volte a ficar no potencial de repouso, porque o potencial de repouso é o estado onde ela está tranquila, esperando que um estímulo, ou seja, um potencial graduado, chegue até ela para que ela exerça a sua função. Por que a célula chegou na hiperpolarização, ou seja, em menos 80 milivolts? Por causa dos canais de potássio dependente de voltagem que ficaram se fechando lentamente e aí acabou saindo mais potássio do que deveria, tá?
E aí, quando esses canais dependentes esses canais de potássio dependentes de voltagem realmente se fecham, aí no potencial de repouso volta a funcionar apenas aqueles dois canais, que é a bomba de sódio e de potássio e os canais de vazamento de potássio. Elas nunca param, continuam funcionando sempre. Então, ó, eu vou mostrar essa imagenzinha agora para vocês, tá? Que é o resumo do que acontece passo a passo no potencial de ação, tá? Então, eu resumi em etapa 1, 2, 2,5, 3 e 4. Etapa 1, potencial de repouso. Quem está funcionando no potencial de repouso, pessoal, é a bomba de sódio e de potássio e os canais de vazamento de potássio. Os canais de vazamento de potássio colocando potássio para fora. A bomba de sódio e de potássio gerando um BDP negativo dentro da célula e aí, consequentemente, ficando em menos 70 milivolts. Receber um potencial graduado vai despolarizar. Por quê? Porque esse potencial graduado é capaz de abrir os canais de sódio dependentes de voltagem, esse V representa a voltagem, e dependentes de voltagem para o potássio também, ou seja, dois tipos de canais. Sódio dependente de voltagem, potássio dependente de voltagem. O que é que vai acontecer? Começa a sair potássio para fora, deixando negativo, mas a entrada de sódio é tão grande, e sódio é um íon positivo, que vai fazer com que a célula despolarize, chegando a mais 30 milivolts, e assim gerando um potencial de ação, certo? Gerou esse potencial de ação, não precisa aumentar esse DDP. O que é que vai acontecer aqui? Fechamento, na etapa 2,5, ó, eu considero esse pico 2,5, vai acontecer o fechamento, certo? Dos canais de sódio dependentes de voltagem, tá? E o fechamento imediato, tá? E o início do fechamento do potássio dependente de voltagem. Por que início? Porque ele vai se fechando conforme a célula vai repolarizando, tá? O de sódio fecha imediatamente. Para de entrar cargas positivas e começa a sair cargas negativas. Isso vai fazendo com que começa a sair cargas positivas. Isso vai fazendo com que o interior da célula fique o quê, pessoal? Negativo. E ele vai repolarizando. Etapa 3, saída de potássio pelos canais dependentes de voltagem, pela bomba de sódio de potássio e pelos canais de vazamento. Vejam, são 3 mecanismos de retiradas de íons positivos. Isso vai deixar a membrana muito negativa. Então, a gente chega na etapa 4, que é a hiperpolarização. Ou seja, a célula está incapaz de receber novos potenciais de ação. A essa etapa, a gente chama de período refratário. Ou seja, a hiperpolarização, a célula está super polarizada em menos 80 milivolts, ou seja, mais polarizada do que no repouso, ela não é capaz de receber potencial de ação nesse momento e ela fica inibida e sem capaz de receber estímulos, sem capaz de exercer a sua função. Para que ela saia do estado de hiperpolarização, os canais de potássio dependente de voltagem se fecham e aí para de sair potássio pelos canais dependentes de voltagem, mas continua saindo pelo de vazamento e através da bomba, deixando o interior negativo o suficiente para que ela fique em menos 70 milivolts, que é o potencial de repouso. Tá, pessoal? Essa revisão é de fisiologia, não é de farmacologia, mas por que ela é importante? Porque a gente tem que entender o seguinte, que vão ter fármacos que vão promover a abertura de canais de sódio ou de cálcio, aumentando a entrada de íons positivos dentro da célula, gerando despolarização e gerando potencial de ação. Consequentemente, a gente chama esses fármacos de estimulatórios. E vão ter fármacos que vão fazer com que a célula entre em quê? Em hiperpolarização. Ou seja, ao invés da célula receber um potencial de ação, o fármaco vai fazer com que ela fique incapaz de receber um potencial de ação e, consequentemente, fique inibida. Exemplos de fármacos que atuam dessas duas maneiras. Na despolarização, a adrenalina, certo? Aumentando os batimentos cardíacos por despolarização das células cardíacas. Hiperpolarização, clonazepam, Rivotril, vai lá no neurônio, faz com que cargas negativas entrem dentro da célula, deixando o interior mais negativo, deixando o interior hiperpolarizado. Dessa maneira, a gente fala que o fármaco fez com que a célula ficasse inibida. Inibição dos neurônios, depressão do sistema nervoso central, e assim ele fica incapaz de receber estímulos. Tá?